Vou ler lá, vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 1. Oi? Gênesis capítulo 3, verso de número 1. Ok? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Vem cá, meu amor. Priscila veio trazer meu chá, gente. Essa menina é. Cada dia eu estou mais apaixonado por ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coceram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu, me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isto, maldita serás mais do que toda a fera, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será do teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto fizestes isto? Destes ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles de animais, e os vestiu.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho que leva à árvore da vida. Então, tá aí, gente. Essa é a nossa primeira parte, né? Primeira parte aqui. Gênesis capítulo 3, do verso de número 1 até o verso 24. Tá aqui o relato da queda do homem. E nós estamos no verso 2 e 3. Ontem nós falamos sobre a pergunta da serpente e a resposta da mulher, né? No verso 2, a mulher vai responder à serpente, né? E no verso 2 e 3, e ela vai dizer: disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, aí ontem nós falamos sobre a árvore do meio. A árvore do meio, a árvore que está no meio do jardim. Levanta a mãozinha assim, ó. Clica na mãozinha assim, ó. Quem estava ontem e entendeu que tudo aquilo que você deseja descontroladamente se torna o centro do seu viver. Eva mudou a geografia do jardim. Quando ela mudou a geografia do jardim? Ela mudou a geografia do jardim quando ela foi tomada pela concupiscência, que é o desejo descontrolado, uma paixão desenfreada, ok? Então ela foi tomada pela concupiscência, né? E ela mudou a geografia do jardim porque ela colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Mas aí eu mostrei Jesus, cujo coração nunca foi tomado por concupiscência, e ele vai falar lá em Apocalipse capítulo 2, verso 7, que é o que venceu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Como Jesus nunca foi tomado pela concupiscência, então, para Jesus, a árvore da vida está no centro, como em Gênesis no capítulo 2, verso de número 9, Deus afirma estar a árvore da vida também no centro. Amém? Então, hoje nós vamos começar comentando sobre a segunda parte, então, do versículo 3, que a mulher responde dizendo que Deus teria dito, supostamente Deus teria dito, ok? Que ela não deveria comer, ela com seu marido não deveriam comer da árvore que está no meio do jardim, nem tocar na árvore. E nós vimos ontem, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, que a ordem de Deus não inclui nem a árvore do meio, ok? E também não inclui o tocar, ou seja, ela podia tocar no fruto, o que ela não podia era comer, né? Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, eu vou ler de novo, só para atualizar aí quem está chegando, né? Gênesis capítulo 2, verso 16, está escrito assim, ó: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, inclusive da árvore que está no meio, que é a árvore da vida. Deus tinha a expectativa de que o homem se alimentasse da vida que estava no jardim. No verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que provavelmente estava ao lado, dela não comereis, ou seja, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, Deus não fala de árvore do meio e Deus também não fala de tocar. Como que nós sabemos que a árvore da vida é a árvore que está no meio do jardim? Gênesis capítulo 2, verso 8 e 9. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Detalhe, né? De novo, vou refrisar aqui. O Éden não é o jardim. Um jardim é que foi plantado no Éden, tá?
Esse jardim foi plantado para as bandas do Oriente, o leste, o lugar de onde nasce o sol. Todo santuário de Deus tem a sua porta voltada para o leste, o que prova que esse jardim era um santuário de Deus, onde o homem foi colocado. E aqui no verso 8 vai dizer então que o jardim foi plantado para as bandas do Oriente, para o lado oriental, para o leste, o lugar de onde nasce o sol. E que Deus colocou ali o homem que tinha formado, ou seja, o homem não foi feito no jardim, o jardim é um santuário, o homem foi colocado nesse santuário. No verso 9 diz: e o Senhor fez brotar da terra toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para a comida, também a árvore da vida no meio do jardim. Então aqui no capítulo 2, verso 9, nós vemos que a árvore do meio do jardim, a árvore que está no meio, é a árvore da vida. Portanto, o que Eva diz não corresponde ao que Deus disse, e Deus também não falou de tocar. Deus apenas disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão morreriam. Outro detalhe, Deus não disse: se você comer, eu te mato, né? Deus disse: se você comer, você vai morrer como uma consequência natural de comer daquele fruto, ok? Então, não é um castigo de Deus, eu disse ontem, é amor, é proteção, para que o homem não vivesse eternamente em pecado. Deus tirou ele para fora do jardim, já que se ele comesse, ele viveria eternamente naquele estado de pecado, no estado pecaminoso. Verso 22 aqui do capítulo 3, nós podemos ver isso, né? Verso 22 do capítulo 3 diz: então o Senhor Deus disse: eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente em uma condição pecaminosa. É óbvio que agora ele está em pecado. Deus, pois, o lançou fora do jardim para que ele não se tornasse como Lúcifer, um pecador eterno, impossibilitando assim qualquer tipo de resgate ou redenção. Então, vamos comentar agora, depois desse breve resumo do que nós falamos ontem, vamos comentar agora sobre por que então a mulher diz que não pode tocar, se Deus não falou nada sobre tocar, né? Nós já vimos porque ela falou de árvore do meio, porque ela foi tomada pela concupiscência. Agora eu vou falar sobre o tocar. Agora eu quero abrir a caixa preta, né? Há 7 níveis de interpretação da palavra, nós estamos no nível 1 e 2, né, como eu falei, mas nós vamos muito profundo no 1 e 2. E eu quero abrir a caixa preta sobre o assunto, mas parece que vocês não estão muito interessados no assunto, né? Porque não tem ninguém curtindo, ninguém pergunta por quê, não pergunta nada. Então, parece que vocês não estão muito interessados. Mas se tiver alguém interessado aí, por favor, me diga. Se tiver alguém interessado aí, por favor, me diga. Por que Eva... digite essa pergunta. Por que Eva disse que não poderia tocar no fruto se Deus não tinha dito isso? Isso, por que Eva falou que não podia tocar? Essa é a pergunta. Vamos abrir a caixa preta se você quiser. Faz a pergunta aí, vamos lá, digita essa pergunta aí no comentário, porque quando você digita essa pergunta, no seu inconsciente, essa pergunta vai ficar gravada. Vitória, eu quero te pedir um favor, coloca ali na minha bio, tá? O link para que quem queira possa ir para o grupo do Telegram. Por quê? Porque amanhã às 20 horas, vai acontecer a pré-conferência Mergulhados na Vida de Deus, ok? Gente, amanhã às 20 horas vai acontecer a pré-conferência Mergulhados na Vida de Deus, ok? Mergulhados na Vida de Deus. Eu, pastor Eduardo Reis, e o Sair Akel. Para que você possa participar, você precisa estar no meu grupo lá do Telegram. Por quê? Porque amanhã, faltando assim uns 2, 3 minutinhos para as 8, eu vou enviar um link para vocês do Zoom, para que vocês possam entrar gratuitamente nessa sala virtual do Zoom, onde vai acontecer a pré-conferência, ok? A pré-conferência Mergulhados na Vida de Deus. A conferência vai ser dia 9 e 10 de novembro, mas a pré-conferência é amanhã. É grátis, a pré-conferência é grátis, você não precisa pagar nada, ok? Nós vamos mergulhar na vida de Deus junto com o Sair Akel, pelo Zoom, vale a pena. Então, você pode ir lá
O meu canal no Telegram é Eduardo Reis, mas vai estar o link aí na minha biografia, tá? A Vitória vai colocar o link aí na minha bio. É só vocês clicarem e vocês já vão para o canal do Telegram. Amanhã eu vou mandar, vocês podem participar gratuitamente, online, da pré-conferência Mergulhados na Vida de Deus, ok? Como eu consigo entrar no Telegram? Só clicar na minha bio lá, ó, que a Vi já deve ter colocado lá na bio o link para vocês, tá? Só clicar na minha bio. Ou no Telegram procurar meu canal Eduardo Reis. Mas se clicar no link que está na bio, você vai poder entrar, tá bom? Então bora lá. Por que Eva disse que não poderia tocar no fruto se Deus não disse isso? Então o primeiro ponto aqui da nossa argumentação é o seguinte: Eva não estava presente no momento em que Deus deu a ordem. Por que Eva não estava presente? Porque ela ainda não havia sido formada, né? Porque Deus deu a ordem em Gênesis capítulo 2, verso 16. Vou até pintar aqui. Verso 16 e o verso 17. E Eva só vai ser formada no capítulo 2, do verso 21 e diante, né? No verso 21 e 22. Está aí, 21, 22, 23, está aí a formação da mulher. Ou seja, quando Deus deu a ordem, ela não estava presente. E agora resta saber se foi Adão que não ensinou direito acerca disso, ou se foi Eva que não aprendeu direito. Julgando ser Adão um tipo de Cristo e Eva um tipo da igreja, e lendo o que o autor aos Hebreus escreveu no capítulo 5 da Epístola aos Hebreus, que a igreja é tardia em ouvir, a igreja tarda em ouvir, e devendo a igreja ser mestre, ser toda ela mestre, tem de necessidade de que alguém volte a ensinar, torne a ensinar os primeiros rudimentos da fé. Eu quero entender que Eva não compreendeu direito, ela não deu atenção devida a isso, tá? Eu quero compreender assim, porque alguma coisa Adão ensinou, porque alguma coisa ela sabia, né? Ela falou assim: olha, nós podemos comer das árvores do jardim, não podemos comer da árvore que está no meio, nem tocar. Mas não foi isso que Deus disse. Deus não falou de árvore do meio, Deus também não falou de tocar. E por que então ela disse sobre tocar? Eu vou responder agora. Qual o motivo dela ter dito não posso tocar, não podemos tocar? Qual o motivo dela ter dito não podemos tocar? Pode abrir a caixa preta? Vocês já estão preparados aí? Qual o motivo dela ter dito não posso tocar? Tá, vou falar para vocês então. O motivo dela ter dito que não poderia tocar, anote aí, anote aí. Anote aí. Anote a palavrinha, a concupiscência. Isso mesmo. De novo, a concupiscência levou ela a dizer que não poderia tocar, ainda que Deus não tenha dito nada. Então você vai ver que essa palavrinha, concupiscência, é uma palavrinha que nós precisamos estudar profundamente, ok? É uma palavrinha que nós precisamos estudar profundamente. Por quê? O que é a concupiscência? Anote isso aí, você que está anotando, digita aí no comentário para você memorizar isso. O que é a concupiscência? Concupiscência é o desejo que eu não posso controlar. Concupiscência é uma paixão desenfreada. Um desejo incontrolável, uma paixão desenfreada. Isso é a concupiscência. Vale lembrar que todos os desejos foram colocados a priori no homem pelo próprio Deus. Deus colocou no homem desejos, ok? E desejo não é o mesmo que pecado. Desejar não é pecado. Onde está o pecado? Na anomalia do desejo. O que é a anomalia do desejo?
a concupiscência. A concupiscência é a anomalia do desejo. É a anomalia do desejo. A concupiscência é a anomalia do desejo. Ou seja, os desejos, eles são classificados de duas formas, em dois aspectos. Todos os desejos são classificados de apenas duas maneiras. Anotem aí, você que pode anotar, anote aí nos comentários, tá? Ou os desejos são prescritivos, quando Deus diz sim, você pode fazer, ou os desejos são proibitivos, quando Deus diz não, você não pode fazer. Ou seja, todas as vezes que Deus dá uma ordem, quer prescritiva, quer proibitiva, Deus automaticamente cria o desejo. Ou seja, quando Deus diz para o homem não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, já criou no homem o desejo de comer. Então, os desejos eles são prescritivos ou proibitivos. Então, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa ordem criou no homem um desejo proibitivo. Ou seja, criou-se um desejo que o homem precisa se controlar para não ceder à paixão desenfreada, né? Para não ceder ao desejo, para que o desejo não se tornasse incontrolável, ok? Tornando-se assim concupiscência. Então, o que é a concupiscência? Um desejo que eu não posso controlar, uma paixão desenfreada. E a concupiscência é a anomalia do desejo, é o desejo em um estado anormal, ok? É o desejo em um estado anormal. Vocês estão conseguindo pegar aí? Então, aqueles desejos que geralmente a gente tem e chama de demoníaco, ok? Quando você tem lá, por exemplo, o desejo de trair a esposa, aí a gente diz, nossa, é o diabo colocando em mim pensamentos e tal. Mas esses desejos, quando nasceu esse desejo, quando nasceu o desejo? Quando o homem, percebendo que Deus havia dito, por essa causa deixará o homem, seu pai e sua mãe se unir-se à sua mulher, então, percebendo que Deus tinha dito que cada homem deveria ter uma mulher, mas mesmo assim ele desejava outras, então ele começou a ver que aquela ordem de Deus gerou nele um desejo de ter mais de uma. Quando Deus diz que ele tem que ter apenas uma, já nasce o desejo de ter mais de uma. Porque esse desejo que a gente chama de demoníaco, na verdade é um desejo proibitivo. Então, qual que é a ideia disso? Por que Deus coloca os desejos, tanto os prescritivos como os proibitivos? Ok? Por que Deus coloca em nós os desejos? O desejo é que vai revelar se você está de pé ou se você está caído. Ok? O que vai revelar se você está de pé ou se você está caído são os desejos. Por quê? O que é um homem de pé? O que é um homem de pé? Quando um homem está de pé? Quando um homem está bem com Deus? Quando esse homem domina sobre os seus desejos. E o que é um homem caído? É um homem dominado pelos desejos. Então anote isso aí. É importante que vocês anotem isso, tá? Um homem, e eu estou dizendo um homem aqui, incluindo homem e mulher, né? Eu estou usando homem no plural, tá? Eu estou usando homem de forma coletiva. Então o homem aqui, o ser humano, tanto homem como mulher, é o seguinte: quando ele não controla os seus próprios desejos, está caído. Então, o que é um homem caído? O que é uma pessoa caída? É alguém que não controla os seus desejos. Um homem caído é alguém que não controla os seus desejos. E a responsabilidade de controlar os desejos é do homem, ainda que Deus os tenha gerado. Ok?
é do homem a responsabilidade de controlar os seus desejos. Então, se você vier aqui comigo no capítulo 4, eu vou te mostrar algo aqui que talvez faça sentido para você poder compreender isso que eu estou dizendo. Eu vou mostrar algo aqui que talvez faça sentido para você compreender o que eu estou dizendo. Olhe bem. Capítulo 4, verso 1 em diante. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de uns dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim. Preste atenção nesse detalhe. Irou-se Caim fortemente, e lhe descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o teu desejo. Outra tradução: contra ti será o teu desejo. Contra ti. Ou seja, o desejo de Caim vai trabalhar contra ele. Contra ti, verso 7, será o teu desejo, mas cabe a ti, não a Deus, cabe a ti dominar sobre ele. Ou seja, então o homem é quem deve dominar sobre o seu próprio desejo. Quem deve dominar o seu próprio desejo é o homem. O homem tem que dominar o seu próprio desejo. Ok? Parece que nós estamos tendo aqui uma... Deu uma travadinha aqui, porque nós tivemos uma pequena inconsistência aqui na internet. Tá? Mas vamos lá de novo. Verso 7, tá bom? Verso 7. Se bem fizerdes, não é certo que serás aceito? Se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta. Contra ti será o teu desejo. Sobre ti será o teu desejo, ou contra ti será o teu desejo. Vai depender da tradução. Ok? Mas sobre ele deve dominar. Outra tradução: mas cabe a ti e não a Deus dominar sobre ele. Ou seja, quando que Caim caiu? Quando que Caim caiu? Caim caiu no momento em que ele deixou-se dominar pelo seu desejo. Ok? Gênesis capítulo 4, verso 7, nós acabamos de ler. Então fica aí a prova de que Caim caiu quando ele se deixou dominar pelo seu desejo. Ok? Eva também se deixou dominar pelo desejo. Por isso ela mudou a geografia do jardim, colocando a árvore da vida de lado e a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro. E Jesus, que nunca cedeu aos seus próprios desejos, nunca viveu na concupiscência, em Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz que a árvore da vida está no meio do paraíso de Deus, ou seja, devolve a árvore para o seu lugar geográfico correto, como está em Gênesis capítulo 2, verso 9. Ok? Então fica... Ó, tem gente dizendo que não pegou. Bom, eu vou mais devagar, aí para vocês pegarem, tá? Mas ontem eu fui bem devagar, eu vou tentar ir bem devagar hoje de novo. Então, o que é um homem caído? É um homem que não domina o seu próprio desejo. Quando que Caim caiu? Quando ele não dominou o seu próprio desejo. O seu desejo será contra ti, cabe a ti, não a Deus dominar sobre ele. Ó, a irmã pegou, graças a Deus. Então, é isso. Agora, por que então Eva teria dito que Deus disse que ela não podia tocar, que ela não poderia tocar no fruto, sendo que Deus não disse isso? Aí a resposta foi por causa da concupiscência, né? Essa palavrinha concupiscência que eu disse para vocês que nós vamos estudar muito.
Por quê? Ela estava tão dominada pelo desejo, ok? Ela estava tão dominada pelo desejo que ela entrou em um estado de concupiscência, ou seja, na anomalia do desejo. E quando a concupiscência acha lugar no seu coração, a última coisa que separa você, presta atenção, a última coisa que separa você do pecado são as regras. Por isso, quanto mais caído o homem, mais regras ele necessita. Um homem que está de pé, para ele não existe regras. Para ele, entende? Para ele não existe lei. Ou seja, a lei é a última barreira entre o homem caído e o pecado. É a última barreira. Pô. A lei é a última barreira entre o homem caído e o pecado. Ou seja, o último freio do homem caído é a lei. Então, o que a lei, o que a necessidade de lei revela? A necessidade de lei revela o quão caída está a humanidade. Quanto mais leis, mais caídos. Ok? Aliás, a lei só foi dada porque o homem caiu. Como que o homem caiu? Cedendo aos seus desejos, entrando em concupiscências e quebrando princípios. Então, qual é o processo da queda? O homem cede aos desejos, entra em concupiscência, ok? E quebra princípios. Então, a lei é dada por causa da transgressão. Mas transgrediram o que se não existia lei? Eles transgrediram princípios. E quando você quebra um princípio, você faz necessária a lei. Então, a quebra do princípio gera a necessidade de uma lei. Entende? Então, as regras existem para os que estão caídos. Aliás, a Bíblia diz que a lei existe para o transgressor. Não é para o que está de pé. A lei só existe para o transgressor. Então, quanto mais caído nós estamos, maior necessidade de lei nós temos. E quanto mais leis nós temos, mais regras, mais caídos estamos. Eu vou dar um exemplo prático para ver se você consegue entender. Bom, no início dos anos 90, bem ali no iniciozinho dos anos 90, eu era um adolescente, ok? E eu ia para os acampamentos da igreja, sabe os acampamentos de jovens da igreja? Eu ia para aqueles acampamentos. E aqueles acampamentos, eles tinham objetivos muito claros. Quais eram os objetivos de a igreja promover esses acampamentos? A gente ia para esses acampamentos de férias aí, acampamentos de férias, acampamentos de jovens. Né? Geralmente nas férias de janeiro, né, nós íamos para os acampamentos de jovens na igreja. Qual era o motivo? Buscar a Deus, aprender mais sobre Deus, mas também gerar comunhão entre os jovens e os adolescentes que não eram como são hoje, né? Eles eram mais acanhados, principalmente os cristãos evangélicos, eles eram muito acanhados. E aquilo também servia para que eles pudessem se relacionar e gerar aí os namoros, né? Para que eles pudessem namorar, porque eles eram muito acanhados, era difícil, né? Até de dar namoro. E aí o que aconteceu? O que acontecia, né? Pelo menos as pessoas se conheciam naqueles acampamentos, tinham afinidade e aí eles começavam a namorar. E aí, como que eles namoravam? Eles iam pro shopping, davam uns beijos, né? Iam pro cinema, iam passear nas praças, dependendo da cidade. Se as cidades eram grandes, eram pequenas, o comportamento muda, né? Mas normalmente era isso, né? Passeavam pegados na mão, falavam por telefone quase todos os dias, ia buscar o outro na porta da escola, essas coisas. Ok? Essa mesma igreja, hoje, essa mesma igreja que eu ia hoje, nessa mesma igreja o namoro é proibido. Ou seja, é proibido no sentido de que eles te ensinam a não namorar, mas a fazer a corte. E você já não pode mais beijar, já não pode mais ir para o cinema sozinho, com a moça. Coisas que lá no início da década de 90 era normal. E por que que não pode? Porque o homem está mais caído hoje do que estava no início dos anos 90. Ou seja, no início dos anos 90, um rapaz e uma moça namoravam, beijavam, e nem por isso, necessariamente, eles iam ter uma relação sexual.
Hoje não se acredita mais que um adolescente da igreja e uma adolescente vão namorar, beijar e não vão ter uma relação sexual. E como a gente não acredita mais nisso, a gente proíbe o beijo. Então, por que existe essa regra? Essa regra existe porque nós estamos mais caídos. Então, nessa igreja que a regra veio a existir de não namorar agora, que antigamente não era assim, porque nós estamos mais caídos.